Olá, pessoas queridas, como vocês estão? A relação que nós temos com o nosso amigo de quatro patas é muito linda, é muito carinhosa, é muito amorosa. Mas vocês sabiam que, se acontecer algumas alterações nessa relação, isso pode desencadear um sofrimento importante neles? Eu sou a doutora Leila Leal, médica veterinária integrativa, e aqui, agora, no meu canal, eu vou falar sobre a síndrome da ansiedade por separação. Pode acontecer, em alguns casos, uma distorção nesse vínculo tão importante que acontece entre nós e nossos amigos de quatro patas, certo? E por que isso acontece? Então vamos lá. No processo de domesticação dos cães, eles mantiveram alguns hábitos juvenis, mesmo na vida adulta. E isso pode levar a uma certa dependência, vamos colocar assim, de uma figura de apego, que no caso somos nós, tutores mesmo. Então, nessa forma de lidarmos com eles, eles podem apresentar essa síndrome da ansiedade por separação. E, afinal, o que consiste essa síndrome? Consiste numa insegurança, num medo, numa ligação, assim, uma ligação praticamente de uma codependência entre o nosso amigo de quatro patas e nós. E cada um de nós tem toda uma vida a ser vivida. Muitas vezes nós, tutores, humanizamos muito esses pequenos. De que forma? Tudo bem, a gente já chamamos de filho e tal, mas muitas vezes, às vezes sem perceber, e nem é talvez assim por um amor muito grande. Nesse processo de humanização, exigimos deles algumas características e alguns comportamentos que eles não têm como atender, certo? Então existe uma demanda grande, existe uma frustração e isso pode ser um dos gatilhos para levar à ocorrência da síndrome da ansiedade por separação. Quais os sinais clínicos? Como é que a gente percebe isso? Percebe que quando eu vou sair de casa, o meu amigo de quatro patas começa a ficar muito agitado, basta eu pegar a chave, vou mudar uma roupa, ou fazer algum comando. Ele começa a ficar muito agitado, respiração ofegante, certo? E depois que eu saio, ele não vocaliza muito, ele late muito, ele está me chamando e fala, olha, não estou conseguindo ficar sozinho. Vai não. Então ele late muito, né, vocalização excessiva, ele pode urinar e defecar fora do lugar, certo? Destruir coisas. Ele fica tão assim, gente, vamos destruir aqui essa casa para mostrar que eu não estou bem, que eu não estou me sentindo bem, tá? E às vezes também agressividade. Ele se torna um cão agressivo. Ele nem era, mas ele se torna. E também pode desenvolver alguns hábitos ou manias que principalmente seriam a lambedura de patas, levando a um processo de dermatite psicogênica, tá? Mas então, será que todos os cães vão desenvolver, todos os amigos de quatro patas vão desenvolver a SAI, síndrome de ansiedade de separação? Não, claro que não. Existem algumas características ou alguns fatores que alguns dos nossos amigos de quatro patas podem apresentar que isso pode, assim, digamos, ter uma certa predisposição a apresentar essa síndrome. Quais seriam esses fatores? Primeiro, os animais que são muito medrosos, né? Os nossos amigos de quatro patas que já são muito medrosos, inseguros. Então, eles precisam da figura nossa, da nossa presença, para se sentirem bem, tá? Temos também os amigos de quatro patas de mamar cedo, antes de 4 semanas. Então, assim, aquela figura da mãezinha deles, ele perdeu, transfere para a gente e precisa, né, estar sempre próximo, tá? Outra característica também são aqueles amigos de quatro patas que têm essa ligação forte, né, conosco. Então, onde a gente vai, eles estão seguindo a gente, estão atrás, não perdem a gente de vista. Eles até fazem isso, alguns fazem isso dentro de casa e necessariamente não vão desenvolver essa síndrome, tá? Mas é um dos fatores que podem levar. E claro, os animais resgatados, que passaram por questões que nós nunca vamos saber e que não se sentem tanto seguros. Então, vocês percebem que a questão dessa síndrome da ansiedade por separação tem a ver com a segurança. Ele tem que estar seguro no ambiente. Ele tem que perceber que você vai, mas você volta. E que lá é uma casa dele e que é uma casa boa para que ele fique, tá? Já fica aí uma dica para o que a gente pode fazer.
Agora, alguns traços dos tutores, vocês acreditam que nós também vamos interferir neste processo? Os tutores com alto grau de ansiedade têm uma certa tendência de que seus amigos quatro patas venham a desenvolver essa síndrome. Aquele tutor muito pessimista, tem alguns traços de personalidade, onde existe às vezes uma punição exagerada para o seu amigo de quatro patas ou uma recompensa. Então não existe uma estabilidade, é como se os problemas nossos fossem entregues a eles, né? E aí fica uma grande mistura, uma distorção nessa relação entre o tutor e o seu pet. Foi o que eu coloquei no início. Então, existem fatores dos animais que podem indicar que eles venham a desenvolver essa síndrome e fatores dos tutores também, né? Tem a nossa parte na história, ok? E o que se pode fazer, né? Bem, o meu você está falando aí, eu estou me identificando aí, o meu amigo de quatro patas, ele está assim ou está desenvolvendo isso. Então, dá para percebermos que, segundo a medicina veterinária integrativa, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para esse amigo peludo. Né? O que está acontecendo com ele? Ele não era assim. Ele mudou o comportamento. E eu tenho um vídeo, está aqui no meu canal, sobre comportamento. Toda vez que o nosso amigo peludo muda de comportamento, ele está querendo dizer alguma coisa. Eu não estou bem, tá? Com alguma coisa do ambiente. E se eu não me atento para isso, a doença chega, né? Porque a doença começa aqui dentro, ó, na alma. E aí ele está contando. Então, primeira coisa, quando ele começa a desenvolver um comportamento que não é próprio dele, o ideal é que a gente fique bem ligado, bem prestando atenção, tá? E procure entender o que desencadeou essa alteração de comportamento. E é isso que a medicina veterinária integrativa faz, eu acho que é a beleza dela. Eu vou tratar o meu paciente. Eu não vou tratar, ele está latindo, ele está destruindo coisas, não. O que está acontecendo com esse pequeno que ele está manifestando tudo isso? Ah, essa é a beleza da medicina veterinária integrativa. Esse tratamento único. Eu estou olhando para o meu paciente e é com ele que eu vou me preocupar e eu vou usar toda a minha expertise para ajudá-lo a voltar a ter uma relação harmoniosa com o ambiente, com o tutor e com outras pessoas da casa ou com outros animais, ok? Mas vamos lá, o que pode ser feito quando eu percebo o meu amigo de quatro patas, ele está apresentando a síndrome da ansiedade por separação? Claro, essa avaliação individual, ok? Para a gente fazermos um plano específico para esse amigo peludo, mas algumas dicas, vamos lá, não custa, né? Primeiramente, ter um tempo de qualidade com ele. Mas, doutor, eu trabalho e tudo. Gente, quem tem um amigo de quatro patas, quem traz para morar consigo, assume uma responsabilidade. Acorda bem cedo, esteja com ele, passeie horários fixos, tire um tempo de qualidade para brincadeira, para que ele entenda que esse tempo é dele. Isso é tão importante que eu já vi coisas maravilhosas acontecerem com mudança de manejo. Tá? Eu já vi animais mudarem completamente, porque ele percebe, opa, nossa, não é que ele está aqui comigo, não é que ela está aqui comigo, não é que, puxa, esse tempo é meu, tá? Mas o nosso amigo de quatro patas, como nós, precisamos de rotina. Então, se todo dia você sai nesse horário, 2 vezes por dia, faça. É compromisso. Por mais que você tenha trabalho, tenha uma vida para levar, você tem um amigo de quatro patas para cuidar, ok? Então, tempo de qualidade seria importante. Outra coisa, a aromaterapia. A aromaterapia pode ajudar muito. Lembrando que os nossos amigos de quatro patas, eles têm 20 vezes mais receptores olfatórios do que nós. Então, eles percebem muito essas moléculas, né, que estão no ar, o aroma. Por exemplo, tem que ser óleo essencial, tá? Comprado em farmácia, manipulação, não é essência. Óleo essencial de laranja, de lavanda ou de alecrim. Você dilui 10 gotinhas no borrifador de 500 ml. Sacode, porque não dilui direitinho, lógico, óleo e água, mas né? E você joga no ambiente, por exemplo, quando você já vai começar a sair. Ou você borrifa um pouquinho na caminha, para que ele passe o dia, mas dá um resultado que é uma coisa impressionante. Porque esses óleos essenciais têm atividade ansiolítica, sedativa, calmante. Eles vão assim, né, na sua ausência, eles também vão ajudar a acalmar esse sentimento aqui, tá? E, claro, um adestrador de qualidade, né, que ajude nesse manejo, nesse processo do chegar em casa, como seria. Isso é extremamente importante.
É uma coisa muito, muito, muito que tem que ser assim evidenciada neste processo. Não puna o seu amigo de quatro patas. Ele não está destruindo toda a sua casa porque ele é malvado, porque ele é agitado. Não, ele está te contando que alguma coisa não está bem. Então não é com punição que se resolve. É com um olhar carinhoso, amoroso, para entender o que está acontecendo. É a forma dele se comunicar com você. Tá? Se por acaso você identificou esses sinais, né, que nós conversamos aqui, clínicos, no seu amigo de quatro patas, e quiser um atendimento individualizado, um acompanhamento para todo este processo, para que o seu amigo de quatro patas volte a se equilibrar neste ambiente, para que nós possamos juntos ajudá-los. Eu sou a doutora Leila Leal, médica veterinária integrativa, com mais de 35 anos de experiência nessa área. Já trabalhei em alguns casos com bastante sucesso, certo? E eu terei o máximo prazer em atender vocês. E também, se esse conteúdo fez sentido para você, você divulgue, né, essa forma mais amorosa, carinhosa de ajudar a manter a saúde, promover a saúde, bem como promover o bem-estar do nosso amigo de quatro patas, que é só o que a gente quer. Então, como sempre, né, a gente sempre pede, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe, conta pra gente se você na sua casa existe um amigo de quatro patas que passa por isso, ou você conhece um vizinho, algum parente, né? Conte pra gente, compartilhe, comente, né? Porque esse espaço aqui é um espaço nosso para discussão, para que a gente faça essa troca de saberes. Muito obrigado por sua presença aqui no meu canal, no nosso canal. Tenhamos todos ótimos dias onde vocês estiverem. Fiquemos com Deus. Namastê.